Opa, começando aqui mais uma live. Boa noite, boa noite. Só que tá entrando aí, boa noite pessoal. Mais uma live aí, a última da semana sobre mercado de trabalho, finalizando aqui os 3 pilares aí, os principais trabalhos que o nutricionista de campo pode ter, né? Depois de formado. Vamos começar a live de hoje daqui a pouquinho. Vinícius é o nosso convidado de hoje, já está entrando aí em 1 minuto. Boa noite para quem já está aí online. Só para lembrar, nós vamos discutir hoje, durante a semana. A gente teve 2 lives, uma segunda e outra quarta. Na segunda-feira a gente discutiu um pouco sobre o mercado de trabalho para o nutricionista com uma visão da empresa. Na quarta-feira falamos sobre o mercado de trabalho, uma visão para o nutricionista, né? Uma visão do consultor autônomo. A gente teve o Davi Araújo na segunda-feira, na quarta-feira eu passei minha visão como consultor autônomo e hoje nós vamos ter o Vinícius, que é um grande amigo também de longa data, professor do IFET de Bambuí. Ele vai se apresentar melhor daqui a pouco aqui quando ele entrar. E a gente vai falar um pouco sobre o mercado de trabalho, uma visão da universidade, né? O que as pessoas... uma visão de dentro da universidade pensa sobre o mercado de trabalho e sobre a atuação do nutricionista. Bom, aproveitando a oportunidade, vou lembrar vocês aí que a gente está finalizando as inscrições do curso Nutricionista do Leite. É um curso bem completo sobre nutrição de vaca de leite, desde o básico até o mais avançado, com várias dicas práticas, muito material de suporte, muita coisa bacana para vocês. A gente está com inscrição aberta, quem tiver interesse é só fazer a inscrição aí pelo nosso link da bio. As inscrições estão abertas só até esse final de semana, já estamos bem no final das inscrições aí. Beleza? Quem tiver interesse em participar, entra aí com a gente está com uma condição muito bacana, um preço bem legal, parcelamento, alguns bônus muito interessantes aí para quem participar com a gente. Beleza? Bom, no mais, e quem está online aí com a gente, podia mandar para a gente, aproveitando aqui, o que faz aí, se é estudante ainda ou se já é formado, só para a gente ter uma ideia de como que está o pessoal na live aí. Se vocês puderem mandar aí, se for estudante, de que curso que é, alguma coisa assim, ou se já formou, qual curso que formou, manda aí para mim, por favor, a gente vai direcionando a live aí enquanto o Vinícius está entrando. Tô vendo aí que tá o Humberto, Richard, Leandro, tem uma turma aí bacana já. Beleza? Bom demais, pessoal. Vamos lá, mandem pra mim aí, quem tá online aí, manda pra mim se são alunos ou já são formados, como é que tá o perfil aqui da turma que tá assistindo a gente. Estamos com 20 pessoas online aqui agora, no momento. Vinícius já está entrando. Vinícius já tá aí, já consegue conectar aí, só mandar a solicitação. Deixa eu ver se ele já mandou aqui. Tô apanhando um pouquinho, ainda bem que a gente é com veterinária, né? Não só com Instagram, né? Não entrou aqui ainda não. Vinícius, já chegou aí? A gente, para começar aqui o nosso bate-papo. Bom, enquanto o Vinícius não entra, eu vou dar uma recapitulada no que rolou nas 2 últimas lives. E foi interessante porque, assim, apesar de serem 2 trabalhos bem diferentes, um trabalho de dentro da indústria e outro trabalho de fora como consultor autônomo, alguns pontos foram muito compartilhados pelas 2 visões, né? Dois pontos fundamentais, alguns pontos foram fundamentais para as 2 visões, né? Um ponto muito interessante que está muito fora do que a gente aprende na faculdade, que é uma visão do todo, né? De entender a fazenda como um todo e de entender relações como um todo, né? A gente discutiu isso na empresa e também na parte de consultor autônomo, o tanto que é importante a gente ter um relacionamento interpessoal bom, né? A gente se relacionar bem com as pessoas, a gente lidar bem com diferentes níveis, né, de pessoas com histórias diferentes, com experiências de vida diferentes e com qualidades e defeitos diferentes, né? Saber lidar com essas pessoas, saber como chegar, como entender, o que fazer, né? E como entender melhor. Aproveitando aqui, vou contar um caso que aconteceu hoje para vocês. A gente contei na última live que estava com o pessoal numa fazenda, dando assistência numa fazenda, né? Quarta-feira. E agora nós estamos lá com um estagiário direto lá, um menino bom de serviço, trabalhando. E essa fazenda mostra um pouco da importância da gente ter, os resultados que a gente está vendo até agora mostram um pouco da importância da gente ter um contato, uma relação boa com todo mundo, né? A gente
Nessa fazenda a gente... Opa! Nessa fazenda a gente... Estudar de zootecnia, a gente está entrando aí. Bom, nessa fazenda a gente tinha uma dieta... Fala, Fê, beleza? Ô, mestre, como é que E tá? aí? Tá Só me acabar de ouvindo bem contar um aí? caso aqui, estamos te ouvindo bem. Só acabar de contar um caso que eu comecei aqui já te apresento aí de novo. Beleza, tranquilo. Bom, então nessa fazenda a gente tinha um desafio grande, porque eu formulei uma dieta e a gente não chegava no resultado que a gente queria com aquela dieta. E apesar de ter um relacionamento bom com os funcionários, eu entendia que tinha um erro lá, que eu queria descobrir o que que era. E toda fazenda que eu entro, a primeira coisa, vocês já devem ter visto tanto que eu falo isso, é medir consumo, né? Tem que medir consumo, tem que medir consumo. E nessa fazenda a gente começou a medir consumo, frequentemente. E os consumos estavam sempre dentro do que eu formulava. Show de bola, perfeito, as sobras baixinhas, tudo certo. Bom, essa semana o estagiário começou a trabalhar lá e o que nós começamos a ver? As sobras são enormes, a gente não tem o consumo que a gente quer, nós estamos super longe do consumo e infelizmente a pessoa que estava responsável estava inventando os números de cabeça e colocando na planilha. Por incrível que pareça, isso acontece. Então, esse é um grande papel do nutricionista, né? Entender que tem uns pepinos que são muito maiores do que só a nutrição mesmo, né? Conversar com as pessoas, mostrar a importância, etc. disso. Bom, mas vamos voltar aqui para o objetivo da live aqui. Bom, estamos aqui com o Vinícius. Obrigado, Vinícius, por aceitar o convite, estar com a gente aqui hoje. Eu te Sexta-feira, como agradeço. já está preparando para o final de semana prolongado aí, mas vamos bater o papinho aqui, uma hora, para a gente falar um pouco sobre a visão do nutricionista, sobre o papel do nutricionista no campo, o mercado de trabalho, uma visão de dentro da faculdade. Já apresentei você vagamente aqui, Vinícius, queria que você se apresentasse, falar um pouco sua formação, o que você faz e como é que é a sua atuação na faculdade hoje, o que são suas responsabilidades hoje. Legal. Cara, eu primeiramente agradeço, né, pelo convite. Acho que na hora que eu entrei aqui, você estava falando muito de relacionamento, de contatos e tal. E eu acho que a gente tem a feliz coincidência, né, de ter convivido quando a gente era muito novo, né, pelas origens, né, das famílias de Oliveira e tudo mais. E de depois ter seguido, né, caminhos parecidos aí durante a formação e tudo. E a minha história, assim, ela é, acho que muito comum, né, do que a gente encontra hoje, da turma aí do meio e tudo. E em certo momento a gente buscou, acho que, alguns caminhos um pouco diferentes. Mas eu me formei em medicina veterinária, né, na UFMG, e depois fiz mestrado e doutorado lá também. Eu acho que eu tenho uma história um pouco parecida com a sua em alguns momentos. Eu fui bolsista de um professor da reprodução lá na UFMG por muito tempo. E esse professor, o professor Alan, né, um amigo muito querido, ele foi fazer pós-doutorado na Inglaterra, uma época, no Reino Unido, e a gente ficou sem experimentos para poder tocar e tal. E, coincidentemente, eu comecei a ter aulas, né, nas disciplinas de nutrição, de forragem e tal. Conheci o cara que foi meu orientador na graduação, que é o professor Diogo, e segui, e via muita necessidade de ter um aprofundamento no conhecimento de nutrição. Porque eu sempre gostei muito da reprodução, mas eu via um grande gargalo assim, em muitas fazendas. Às vezes a gente chegava assim, naquela ansiedade de ir para o campo, de trabalhar e tal. A gente chegava em algumas fazendas, né, selecionava vacas que iam entrar na estação de monta, e as vacas que não iam entrar na estação de monta, a gente não sabia o que fazer com elas. E aí eu falei, não, a gente precisa aprofundar nesse negócio, entender, né, a real causa das coisas e tal. E aí fui para a área de nutrição, né, fiz meu mestrado e doutorado na área de nutrição. E hoje sou docente no Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Bambuí, na nutrição de ruminantes e outras disciplinas relacionadas à nutrição. Então eu pego as turmas aí do quarto, quinto período, na disciplina de alimentos e alimentação, e a gente acaba aprofundando bastante em várias espécies, né? Não tem como a gente tratar apenas dos ruminantes, mas depois eu pego essa turma de novo na disciplina de nutrição de ruminantes. E dou a parte de nutrição e reprodução da disciplina de gado de leite. Então, querendo ou não, a turma que vai ver algo mais aprofundado, a parte mais de nutrição mesmo, passa nas nossas disciplinas lá. Legal, assim, bom demais, show de bola. Bom, boa experiência e tem muita coisa para a gente conversar hoje.
Eu acho que para complementar um pouco o que você falou aí, a gente, na live de segunda-feira, eu e o Davi comentamos um pouco sobre a importância da participação dos alunos em grupos de estudo, né? E eu entendo que você também hoje é coordenador de um grupo de estudos também. Conta pra gente um pouco sobre esses grupos de estudos, o que que fazem, um pouco mais da importância disso aí. Como que você vê a importância dos alunos inseridos nisso aí, para inserir no mercado depois também? Cara, esse negócio é muito engraçado e muito legal, assim. Hoje eu sou coordenador do grupo de estudo de bovinos, né? E pela minha ligação com a área de equino também, eu sou coordenador do grupo de estudo em equinocultura. A gente tem muitos projetos de extensão que acabam englobando um pouco as duas áreas. Mas a turma que são os meus orientados, a turma do GBOV, né, que trabalha diretamente comigo, eu sempre comento muito com todo mundo, assim, eu participei de um grupo muito forte lá dentro da UFMG, e esse grupo muito forte, ele me ensinou várias coisas que vão além da técnica, né? Eu acho que vai um pouco de encontro ao que o Davi falou. Mas mais do que isso, esse grupo, ele também me deu a oportunidade de aprofundar em muitas coisas técnicas. Porque, na época, né, o meu orientador, até hoje, é o diretor da Fazenda Experimental lá da UFMG. E por isso, o nosso grupo lá da UFMG, desde então, a gente assumia as operações da fazenda, a gente acabava aprofundando muito na parte técnica e com uma pegada prática muito forte. E quando eu fui para Bambuí, e antes de ir para Bambuí, na verdade, dei aula numa universidade particular em Belo Horizonte, né? Já também era coordenador de um grupo de estudo lá. Mas a gente sempre vem trazendo um pouco dessa bagagem aí do que a gente aprendeu, né? É difícil a gente ensinar uma coisa que a gente nunca fez. E aí os meus orientados, os meus alunos, que estão diretamente comigo, que estão no dia a dia do setor, né? A minha sala é no setor, lá no Instituto. Então os meninos estão praticamente na minha sala lá o dia inteiro e estão envolvidos nas operações do setor praticamente o dia inteiro. Então isso faz com que eles tenham experiências, né? Tenham contato com situações, com coisas que talvez os outros colegas que não participam dos grupos de estudo não estão tendo. E eu falo muito, Bárbara, que assim, é muito mais importante a gente escolher o nosso primeiro chefe, o nosso primeiro líder, do que o nosso primeiro emprego. E quando a gente entra para um grupo de estudo, né, quando esse grupo de estudo ele tem um professor presente, ele tem uma condução legal de trabalho dentro da universidade, a gente já escolheu o nosso primeiro chefe. Independente daquilo ali ser um emprego ou não, né, a gente já escolheu o nosso primeiro chefe. Então, assim... De alguma maneira é um emprego, né? Exato. Na verdade, ele não é remunerado, né? Mas aquele ambiente ali já é um ambiente totalmente profissional e já é um ambiente onde a gente já começa a fazer as nossas primeiras escolhas. Querendo ou não, a gente já começa a plantar ali para colher o que a gente vai colher para frente, né? E eu acho que a experiência, assim, dos grupos, principalmente para a gente, que tenta buscar muita coisa, tenta trazer muita coisa diferente, é dar um suporte mais técnico mesmo para os meninos, porque, querendo ou não, nas horas de carga horária, né, nas disciplinas, é quase que impossível a gente trazer experiência, a gente levar para o campo, a gente discutir coisas do dia a dia, porque elas não estão acontecendo. Mas quando a gente está ali no setor, quando a gente está num grupo que está inserido em alguma operação dessa, aí o dia a dia acontece quase que naturalmente. Então, os meninos que estão envolvidos nisso aí, eles têm uma grande oportunidade que eu vejo, né, de aprofundar nessas coisas mais práticas mesmo do dia a dia, que eu acho que é o que falta muito, né, dentro de sala de aula. Eu acho que se eu pudesse, eu gostaria de dar muito mais aula prática do que a gente dá. E outras coisas também, começa a conviver mais com o pessoal que trabalha, começa a ter que, de alguma forma ou outra, trabalhar ali num conflito, mediar algum tipo de conflito entre as pessoas, ou seja, começa a experimentar situações que vão ser cada vez mais comuns no dia a dia deles, né, quando estiverem trabalhando. Só que muita gente não entende que isso começa dentro da faculdade. Ou pode começar dentro da faculdade, né? E acaba Deveria começar, né? Deveria começar, exatamente. E aí o cara começa a buscar isso aí depois que forma, né? Então, a conta é muito simples. Quanto mais cedo a gente começa a plantar, mais cedo a gente vai colher. E o cara que começa a plantar dentro da universidade, não tem dúvida que esse cara, por exemplo, ele pode não formar pronto. Ele nunca vai estar pronto, eu acho que a gente nunca vai estar pronto. Mas a gente é muito mais treinável, né? Eu acho que a gente sai para o mercado com uma percepção muito mais forte, assim, eu brinco muito com os meninos, que assim, a gente aprende no amor e na dor, né? E às vezes, quando a gente está inserido num grupo desse,
que tem alguém que te cobra, que tem outras pessoas trabalhando, etc., as situações de conflito, as situações que às vezes podem ser ruins, são as situações que mais ensinam pra gente. E dentro disso, assim, o cara que começa a buscar isso fora da universidade, ele simplesmente está perdendo um pouco mais de tempo, ele está começando mais tarde. E tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Dá Exato. tempo ainda, né? Mas tá mais tarde, né? Exatamente. E aí, por exemplo, quantos e quantos casos, né? Eu acho que dos meus últimos orientados aí, quase todos formaram empregados. Obviamente que não é por minha causa, é por causa deles. Mas eu acho que eles chegaram nas empresas com uma cabeça talvez muito mais aberta para poder receber uma crítica, para poder entender, né, qual que é o contexto que eles estavam inseridos. Por quê? Eles já vinham de cobranças, eles já vinham de talvez outros aprendizados que começaram dentro da universidade já. E não só na hora que o cara formou e tomou aquele choque. Ele não sabe o que ele tem que fazer, não sabe para onde que ele tem que ir, né? E aí acaba que às vezes esse cara começa a conviver com um líder que também não acompanha muito de perto, porque às vezes não tem o tempo que a gente tem para fazer isso dentro da universidade, né? Eu acho que essa parte de treinar... E nem a paciência, né? E nem a paciência, exatamente. E tá tudo bem também, porque a função do cara às vezes não é essa, né? Acaba sendo diferente disso. Nesse ponto de grupo de estudo, eu acho que, assim, cara, esse aí é um divisor de água na vida de qualquer aluno, né? Eu participei por 4 anos de um grupo de estudo e um negócio que é interessante, assim, que você falou é que prepara muito para a vida, né, o grupo de estudo, né, nos pepinos, todos os problemas, né? E uma coisa que é importantíssima, que a gente ouve muito falar, principalmente no meio de negócios, e que é super importante para todo mundo, é o tal do networking, né? E, na verdade, nada mais é do que as relações pessoais e você conhecer pessoas certas, né? Que podem te ajudar em algum momento, ou que você pode ajudar em algum momento. Esse network, essa relação é muito forte quando você está participando de um grupo de estudo, né? Eu vejo até hoje, eu participei do grupo do Leite lá em Lavras. Cara, qualquer entrevista que eu vou fazer, se eu vou fazer com um membro do grupo do Leite, a chance de eu entrar é muito maior do que de outra pessoa, porque o cara fala assim, pô, se ele passou por aquilo que eu passei, ele teve essa experiência que eu passei, acho que é uma pessoa que eu posso ajudar bastante. Eu tenho visto bastante isso. O que você enxerga nesse sentido também? Barbosa, eu acho que assim, a palavra é alinhamento, sabe? Quando você tem um grupo que passa por pessoas, né, que passam por experiências parecidas, que às vezes vivem situações parecidas, e eu acho que uma das coisas que mais muda a cabeça da gente, né, enquanto um grupo, principalmente de pesquisa, você pega o grupo do Leite, pega o grupo de Forró de Cultura, que eu participei durante muitos anos lá no UFMG, a gente acaba tocando muito espírito, né, a turma. E aí você acaba convivendo com o cara, vira a noite dentro de laboratório, todo mundo tem que limpar galpão, todo mundo tem que limpar a baia, todo mundo tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E acaba, assim, criando meio que um espaço colaborativo para todo mundo. Obviamente que tem situações, né, que tem mais afinidade do que outras. Mas vou te dar um exemplo, assim, do grupo nosso, da turma mais velha mesmo. Tem colegas, né, que passaram lá pelo nosso grupo, foram orientados na mesma linha de trabalho, que estão, assim, em diversas instituições. Um exemplo, né, que você conhece muito bem, o pessoal Alex, lá na UF. Quando o Alex estava no doutorado, eu estava entrando no mestrado. Trabalhamos juntos em vários projetos, fazemos várias coisas juntos, conversamos praticamente quase que semanalmente. Os meninos que estão em Montes Claros, os meninos que estão na Embrapa, que são muito mais velhos que eu, de outras gerações do grupo, mas são ramificações que a gente tem no meio, né, que obviamente tem mais ou menos afinidades, mas assim, você precisa de alguma coisa, você encontra, você conversa, você tem chegada, né, nos lugares, é totalmente diferente. Tem onde consultar também, né? Porque saem pessoas com experiências diferentes, né? Vou dar um exemplo. Às vezes você está num grupo de Forró de Cultura lá, mas tinha um cara que trabalhou muito com braquiária brisanta. Só para dar um exemplo. O cara sabia tudo isso porque foi mestrado dele. Você está com uma dúvida disso, passa o telefone, liga pro cara assim, o que você acha dessa situação, né? É isso aí. E assim, não só a consulta técnica, mas as situações que acabam sendo do cotidiano, né? Assim, eu converso muito, por exemplo, sobre situações da escola com o Alex, que inserido no mesmo cenário, ou num cenário parecido. Outros colegas que seguiram a carreira de docência. Se a gente tem uma situação, às vezes, mais voltada para a empresa privada, a gente tem os colegas que estão na empresa privada, então a gente simplesmente troca ideia. Eu acho que essa troca, assim, que faz todo mundo evoluir, todo mundo crescer, é um negócio que o grupo
grupo permite da gente fazer, né? É diferente do colega de sala, é diferente do veterano, do calouro, que você tinha mais afinidade. Né? Com certeza. Tem um comentário bacana aqui do Pecuária Técnica, né? Falando que costumo dizer que na área tem 4 tipos de profissionais: prático, técnico, médico e o certo. Eu acho que esse é um ponto bacana, né? O certo normalmente é um profissional completo, né? É um profissional que consegue entender um pouco mais holisticamente, é uma palavra que eu gosto muito do cenário como um todo, né? Bom, Vinícius, passando aqui por Exatamente. Lembrei de um caso interessante aqui. Quando a gente trabalha nesse grupo de estudos, uma coisa que a gente aprende, falando aqui de vaca, que eu aprendi muito, foi rapar a bosta, né? Que a turma fala, pô, vai ficar botando a mão na bosta de vaca. Nosso apelido na faculdade era escravos do leite. A gente rapava bosta, fazia trato de comida e trato de vaca, show de bola. Isso ajudou muito a gente a cobrar as pessoas lá na frente. E veio um caso interessante que eu lembro, cobrar os funcionários da fazenda, né? Eu sei como rapar um curral, sei como fazer uma dieta, misturar ela mesmo num vagão, no garro e tal. Bom, teve um caso interessante demais que aconteceu, eu fui orientado também depois de formar pelo professor Zequinha, e o Zequinha, assim, depois, quando o cara quer fazer mestrado com ele deixa o cara no mínimo 6 meses fazendo estágio. E pegou um cara de uma faculdade X, que não importa agora, e foi fazer estágio com ele. E ele mandou para um dos alunos dele. Passou 2 meses que esse aluno estava lá na fazenda que esse estagiário estava com um aluno de doutorado do Zequinha na fazenda, ele voltou na faculdade para reclamar com o Zequinha. Falou assim, Zequinha, tem 2 meses que eu estou na fazenda e a única coisa que eu faço é limpar a bosta de vaca, cara. Eu tô com tal aluno seu de doutorado, a única coisa que eu faço é limpar a bosta de vaca. Não estou gostando. O Zequinha virou para ele e falou assim, como é que estão a bosta das vacas? Conta para mim. Como é que é a bosta do lote 1, do lote 2 e do lote 3? É mais duro? Como é que é? O menino não sabia responder. Ou seja, o que foi a resposta aqui para ele? Assim, nem para limpar a bosta está servindo, porque você não conseguiu ver nada nesse cenário. Você ficou o dia inteiro lá. Você tem 2 meses, tá só olhando para a bosta e não aproveitou nada de bom, né? Ou seja, tem muita coisa boa que pode ser aproveitada em qualquer lugar, né? Quando a gente é estagiário, nos nossos grupos de estudo, abre a nossa cabeça para poder enxergar muita coisa. Cara, sem dúvida. E outra coisa, assim, é que a gente começa, eu acho que vira uma chave, assim, não só de maturidade e tal, mas a gente começa a enxergar as coisas de uma outra forma. E esse negócio, assim, o que diferencia, eu vejo muito, assim, os bons técnicos, né, quem tem resultado e tal, eu acho que o que diferencia muito é a gente entender o porquê que as coisas estão acontecendo, né? Entender a origem das coisas de verdade, essa visão holística, né, que você comentou, eu acho que é fundamental. E quando a gente está vendo todas as etapas da cadeia, né, quando a gente consegue mapear o negócio como um todo, é muito mais fácil da gente entender e da gente criar um método, criar uma linha de raciocínio. É muito comum, às vezes, a gente ter num grupo de estudo, ou a gente ter uma situação como essa, às vezes a gente é até, de alguma forma, criticado, né? Porque as pessoas falam assim, não. Por exemplo, os orientados do Kiko, eles são tudo exigentes. Gente, mas isso não é defeito, não, né? Os alunos de não sei quem, todo mundo faz as mesmas coisas que o cara faz. Obviamente que o seu orientador, a pessoa que é a sua liderança, ela é um exemplo para você ali de alguma forma. Seu principal espelho, né, naquele momento. Né? Exato. E assim, querendo ou não, a sua formação profissional... Barbosa, eu te falo uma coisa assim, dentro de sala de aula, tá? A coisa mais difícil é a gente ensinar as pessoas a trabalhar. Porque a gente tem tão pouco tempo para ensinar o que precisa ser ensinado em termos de conteúdo técnico, e cada vez menos eu acredito no ensino conteúdo, eu acredito no ensino que aprofunda no detalhe, cada vez menos eu acredito nisso, e cada vez mais eu acredito, né, nas problematizações, eu acredito em trazer situações reais para poder discutir, para poder... E aí nessas situações sim cabe um aprofundamento ou outro. Por quê? É o momento que a gente tem ali, talvez, para tentar fazer o cara criar uma linha aonde ele vai chegar numa fazenda, por exemplo, e saber por onde começar. Porque se a gente ficar no conteúdo, se a gente ficar na coisa técnica, quase que nunca a gente vai conseguir chegar e mostrar para esse cara assim, começa por aqui, faz um diagnóstico bem feito, começa o seu diagnóstico olhando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas aí todo mundo vai trabalhar igual você. Claro que não. Tem gente que vai virar repetidor de protocolo. E tem gente que vai... É o perfil mesmo.
E tem gente que vai entender o que que é o que que é o fundamento daquilo ali e vai, às vezes, melhorar o seu método de trabalho, vai melhorar... Vai fazer melhor ou diferente de uma maneira mais interessante, né? Às vezes o cara vai fazer mais rápido, né? Enfim, eu acho que quando a gente fala de formar as pessoas, né? Quem sou eu, bicho? Eu tenho 31 anos e, assim, cada dia, cada coisa que acontece eu aprendo. Mas que algumas coisas que a gente já passou lá atrás, por talvez ter começado a plantar um pouco mais cedo, a gente pode passar essa experiência de alguma forma para frente. E no grupo de estudo, quando o cara está ali inserido naquele processo, obviamente que se eu for viajar, se eu for numa fazenda, se eu for fazer alguma coisa, eu vou levar um orientado meu comigo, eu não vou levar algum dos meninos que eu não tenho contato. Porque eu não sei como que o cara vai, por exemplo, se comportar numa fazenda. Né? Então acaba que é uma coisa que a gente consegue inserir isso nessa rotina dentro da universidade, dentro do grupo de estudo. Fora dele, bicho, a gente acaba ficando muito limitado, tanto por tempo, quanto pelo próprio método de ensino, que eu, assim, particularmente, eu critico muito e busco soluções, busco tentativas, mas é uma coisa bem engessada ainda, assim, pra gente poder mexer, sabe? E eu acho que isso reflete quase que diretamente, 100%, o que é o profissional que sai da escola, né? É o cara que, hoje, na minha opinião, e eu vejo muito isso, o pessoal novo, mais novo do que eu trabalhando, eu vejo muita repetição de protocolo e pouca linha de raciocínio, pouco entendimento sobre o que precisa ser feito, sabe? Exatamente. Eu tive 3 pilares na minha formação, 3 grandes professores que eu sempre me espelho muito deles e faço um mix dos 3 aí para tentar entender. E assim, o primeiro deles, que foi o Marcos Neves, lá em Lavras, ele era um cara extremamente crítico. Cara, se pegasse um artigo publicado no Journal of Neuroscience pelo mais importante pesquisador do mundo, ele ia achar alguma coisa para criticar. Para achar isso, não é que a gente tem que fazer sempre, mas o que ele mostrar para a gente? Pô, pode ser quem quer que seja, pode falar com você, mas pense primeiro, né, veja se faz sentido para você, na sua realidade. E eu acho que quando a gente traz isso para bovinos, né, de leite, que a gente tem cenários de produção totalmente distintos, isso faz muito sentido, né? Eu vejo que também uma das grandes diferenciais para um nutricionista é entender cada fazenda. É saber falar assim, a prioridade nessa aqui é isso, a prioridade é isso, a prioridade é aqui, e a gente nunca vai aprender isso na faculdade, infelizmente. Exato. Então, assim, a gente vai em fazendas, cara, que o cara fala assim, não, mas eu vejo empresas trabalhando assim, grupos de técnico, enfim, várias pessoas que têm protocolos, né? Nós vamos fazer isso aqui em toda fazenda que vai. Cara, você vai fazer arte, vai fazer cagada, com o perdão da palavra. Porque às vezes o cara não está preparado para uma tecnologia agora. Ele tem que ter uma base primeiro, depois cara, tem que fazer que eu trabalho que não tem número no computador, eu vou falar com ele de formular para aminoácidos, se ele não sabe quanto que as vacas estão comendo, né? Entender qual que é o primeiro passo, acho que esse é o grande desafio que tem, né? E eu acho, Barbosa, que assim, dentro da nossa... Tem só 2 comentários aqui, Vinícius, só para ler aqui, que tem direção com o assunto, aí você até comenta eles depois junto. Não, pode falar. 2 comentários aqui, um da Deise Salomé. Meu professor disse que temos que conversar com a vaca. É isso aí, como qualquer conversa, a gente tem que escutar mais do que falar, em geral. Outro comentário do Marcos Meirelles: grupos de estudo e bons estágios permitem ao aluno juntar todo o conhecimento aprendido de forma separada durante a graduação, criar linhas de raciocínios independentes. É isso aí. O Marcos é um grande amigo, né, colega também, professor lá em Bambuí, e a gente praticamente conduz os grupos juntos. Então, na verdade, eu estou aqui falando em nome dos grupos, mas o professor Marcos tem um papel fundamental aí na condução também, e na formação dos meninos. Eu acho que o Marcos é até mais linha dura que eu. O Marcos tem que entrar depois pra gente também, Marcos, na próxima. O Marcos é linha dura e eu que levo a fama, sabe, Barbosa? Mas... sei como é que é. Mas, bicho, assim, uma coisa que eu acho fundamental é o seguinte: eu sou um fã da gente chegar numa fazenda, chegar em qualquer sistema de produção e conseguir levantar informações e números, né? E conseguir ler esse número, traduzir o que esse número quer falar pra gente. E se a gente chega numa fazenda que não tem, na maioria das vezes as pessoas acabam usando um valor que tem como padrão ou um valor médio qualquer, ao invés de buscar levantar esse número na fazenda. Às vezes
muito pelo medo, talvez, de perder o cliente, pelo medo de ser transparente com o cara e falar assim, bicho, se a gente não tem esse número, se a gente não tem esse dado e precisa dele para dar o próximo passo, então o próximo passo passa a ser levantar esse número, levantar essa informação, sabe? E eu tento passar isso muito para os meninos, assim, só que é mais forte, né? Principalmente quando a gente está iniciando, é mais forte a gente tender a tocar o negócio ali de alguma forma e mesmo que não seja no nível de ajuste, de precisão, mas para não ter esse, vamos dizer assim, de perder o cara. E aí a gente vai andando mais, né? A gente vai vendo mais coisa e começa a ver que quanto mais transparente, quanto mais jogo limpo a gente é com o cara, as decisões para o cara ficam muito mais fáceis, né? As decisões do proprietário ficam muito mais leves, né? Para o cara poder tocar o negócio. Com certeza, e priorizar essas decisões aí, acho que é o grande desafio, né? É você entender e falar pro cara assim, pô, é isso aqui que você precisa entender nesse momento, você não precisa preocupar com isso agora, né? Esse é um desafio enorme. E que eu acho legal demais de vaca, né? Por isso que vaca de leite é o bicho mais interessante que tem, porque é mais difícil de trabalhar. Pelo menos é o que eu acho. É muito Na verdade, eu acho mais fácil, porque eu não sei trabalhar com mais nenhum outro, né? Então, na verdade, mas assim, os detalhes são de... É muita coisa que a gente não domina, né, Barbosa? É muita variável que a gente não tem controle. E aí a gente começa a tentar entender e focar no que a gente tem controle, né? Porque senão você fica doido. Não dá para tentar acertar tudo, né? E aprender estratégias, né? Para falar assim, como eu vou conseguir ter controle dessas coisas, né? Que são anotações simples, né? Toda vez que você deixar uma anotação muito complicada para fazer, ela não vai fazer. Deixar um relatório simples, né? Fazer as coisas... o simples bem feito é muito como é que a gente fala? Muito eficiente, na verdade. Muito fazer o simples. Resolve muito. É o que precisa ser feito na grande maioria dos casos, né? Mas eu acho que esses são caminhos que a gente tem que tocar. Cara, eu vejo assim, quanto mais complexa é a fazenda, mais ela se importa com os detalhes básicos. E quanto mais simples é a fazenda, mais ela quer inventar moda. E tanto que aparece pra gente, né? O cara liga pra mim e fala assim, Lucas, cara, tô com um problema aqui de mastite, mas eu não tô gostando de tal antibiótico, eu vou usar um produto XYZ e tal. E o problema não tá no antibiótico, né? O problema tá na rotina, no jeito que tem que fazer, né? Mas por que a gente fala que é o antibiótico? Porque é mais fácil, né? Assim, não, eu quero usar um antibiótico mais tecnológico, eu quero usar... Cara, eu tô usando um antibiótico simples, que já tá fora de moda, eu quero usar um top, né? Que é o mais caro do mercado e tal. Isso vai resolver seu problema? Com certeza não, né? E as soluções simples são muito fáceis, né? E não existe, assim. Toda vez que você achar que tá muito fácil, pode desconfiar e sai correndo, porque vai dar errado. Não pode ser muito fácil, não. O exemplo mais gritante disso aí, né? Eu acho que todo mundo que começa a rodar a fazenda, começa a ver as coisas, é o cara que toma a decisão de fazer bezerra de FIV, por exemplo, e você vai ver o bezerreiro do cara, dá vontade de chorar. É um lixo. Porque assim... Morre 15% das bezerras até desmamar. Assim, velho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer menos FIV e vamos pegar esse recurso e alocar no bezerreiro. E melhorar a situação para sobreviver todo mundo, pelo menos. Esse negócio que é a famosa priorização, né? Você atacar onde é gargalo, né, velho? Você ter essa leitura, eu acho que tem que andar, né? E assim, a minha visão, né, da escola, de dentro da universidade, é muito difícil adquirir a sola de botina. Tem que fazer as coisas... Ixi, tem uma travadinha no pitch aí. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Me dá um joinha aí, por favor. Pitch voltou agora. Deu uma travadinha, mas voltou agora. Tá me ouvindo bem, né? Foi. Voltei. Uma coisa, Barbosa, que eu tava conversando com os meninos até hoje. Foi. Tá dando uma travadinha. Tá me ouvindo? Agora voltou. Opa, tá meio ruim aí, pitch. Vamos ver se vai dar agora.
Agora sim. Voltei. Voltou. Uma coisa que os meninos reclamam muito, assim, e com razão, eu acho, né? E eu tenho também uma leitura do quão é difícil e das principais dificuldades de aprender, compreender e botar em prática a nutrição de ruminantes, sabe? Eu acho que tem uma curva de aprendizado, né? Cada aluno tem o seu time, tem a sua forma, né, de estudar, de assimilar aquilo ali. Mas eu vejo, né, que é uma falta, e eu também sinto muita falta disso na formação geral. A gente, por exemplo, a gente tem uma disciplina optativa de formulação de dieta, que é uma carga horária muito baixa e nem sempre essa disciplina pode ser ofertada, por causa da carga horária do professor, que tem um limite de carga horária. E aí acaba que tem turmas, por exemplo, que não passam por essa disciplina. Durante a disciplina de nutrição de ruminantes, né, a gente acaba vendo, entendendo a coisa um pouco compartimentalizada, porque é o modelo, é a forma que a gente tem para poder seguir. Por mais que a gente tente amarrando as coisas, né, ao longo do semestre, mas o aprendizado ele precisa ir sedimentando para o aluno ir evoluindo naquilo ali. E em 6 meses é praticamente impossível, né, a gente fazer um negócio desse, sendo que a gente tem uma aula por semana. Eu acredito muito que quando a gente tem uma imersão naquele negócio ali, quando a gente consegue ter real contato com aquilo e aquilo está fresco na cabeça, né, isso não sou eu que estou falando, é cientificamente comprovado. A gente começa, por exemplo, vamos supor, você começa a estudar um negócio na segunda, aí você volta a estudar aquilo na sexta. A sua curva de aprendizado ela é de um jeito. Se você pegar na próxima semana, estudar uma coisa na segunda e estudar a mesma coisa na terça, estudar em dias seguidos, assim, a curva de aprendizado tende a ser maior. Tá? Então, quando a gente está imerso num assunto, quando a gente está fazendo aquilo diariamente, né, que seja por nossa conta mesmo, abrir o computador, baixa o software do NRC lá, que é gratuito, começa a fuçar naquilo ali, começa a entender como é que aquilo ali funciona e a gente começa a ter contato com isso, sabe? Isso é uma falha nossa, e aí eu estou me colocando, né, como um docente que enxerga essa falha, mas a gente não tem muito o que fazer. Inclusive, né, eu sou de colegiados, de núcleos dos cursos, e a gente discute muito como que a gente pode melhorar isso. Só que a gente tem que entender que uma disciplina ela não pode ser priorizada em relação à outra, uma vez que a gente está falando de uma formação geral, né? E quando a gente está falando da nutrição, por exemplo, o próprio cara que quer trabalhar com nutrição de aves, nutrição de suínos, ele vai ter uma disciplina ali, 2 talvez no máximo, que vão aprofundar nisso, mas não é o suficiente para o cara, às vezes, pleitear uma posição ou uma colocação no mercado que seja condizente com o que ele quer, né? Então, acho que isso é um negócio que eu sinto muita falta, acho que os meninos sentem muita falta também, com razão. Né? Se a gente pudesse, talvez, trazer mais inputs, né? Mais formação sobre isso, uma coisa mais especializada, uma coisa mais bem definida nessa linha, eu acho que a gente conseguiria, talvez, formar os meninos um pouco mais prontos para poder atender e solucionar problema. O cara que ganha dinheiro, o cara que se coloca bem no mercado hoje é o cara que soluciona o problema de alguém. Então, acho que a gente teria mais condição de colocar pessoas mais prontas para resolver problemas no campo, sabe? Falando de resolver problema, de empregos no campo, sem querer assustar a turma, mas acho que vamos assustar um pouquinho já. O que você, já que uma coisa que a gente tem visto aí que está acontecendo é um boom enorme de faculdades de veterinário, de zootecnia um pouco menos, mas de veterinária principalmente crescendo demais. E eu entendo que zootecnista e veterinário, trabalhar como nutricionista, competem pelo mesmo emprego, né? Então, nessas duas áreas tem crescido demais a oferta de profissional no campo, muito, muito, né? Sim, quando eu entrei na faculdade, tinha no raio de 200 km da minha casa, tinha 4 faculdades de veterinária, hoje tem 30. Então, o número aumentou demais. Se você já trabalhou na carreira, dando aula como docente aí na vida privada e na vida, tanto na faculdade privada quanto na faculdade pública, quantos % dos alunos você vê saindo empregados no primeiro ano pós-formado? Qual porcentagem você acredita que acontece hoje desses alunos aí? Pergunta difícil, mas só uma ideia que você tem.
É, eu não tenho esse dado, para te falar a verdade, não tenho ideia, mas se fosse para eu te falar um valor, assim, baseado na nossa experiência, tá? Do que a gente tem visto, né? Nós estamos aí nessa área, vamos dizer assim, entre mestrado, doutorado, docência, nós estamos nessa brincadeira aí há 7 anos, né? Então, eu acho que a gente já viu algumas situações para poder ter uma leitura própria disso. E aí eu estou falando baseado no que eu já vi e baseado um pouco na nossa experiência lá na escola. Eu tenho visto, Barbosa, a cada 20 ou 30 alunos que se formam. Deu uma travada, o Pete. De cada 20 a 30 alunos que se formam, Um ou dois formando empregados nessa nutrição. é pouco demais, né? Eu Nós também estamos vejo que é falando pouco aí, mesmo. No começo nós estamos falando de 3%, né, da turma. E, assim, um número que é uma turma que eu tenho mais contato, né? Pode ser que esse número seja bem menor, mas ou pode ser que ele seja maior também, mas eu acredito que se eu tivesse que chutar, eu chutaria que ele é menor do que isso. acho que uma das coisas que eu tenho, que eu tenho visto, e é isso também, muita gente sem. O que é isso aí, Marcos? Balançar uma árvore, cai quantos? Quantos veterinários? Eu fico brincando com os meninos lá, né, os meus orientados lá. Obviamente que a gente tem. Vai cair um bocado de veterinário e de zootecnista. Então, vocês precisam fazer alguma coisa de diferente. Eu acho que é uma frase bem motivadora, né? É mais ou menos isso mesmo, viu? Ô, Vinícius, vamos já. Um ponto importante que você falou aí a gente está vendo essas diferenças aí, poucas pessoas saem empregadas e tal. Eu queria que você falasse assim, 3 qualidades principais que você tem visto nos seus alunos, não só do seu grupo de estudo, eu tenho certeza que tem bons alunos também fora e etc. E de outras faculdades também. Mas sua experiência com certeza vai ser mais na sua faculdade, né? Mas as três, e talvez no FMG que você tem uma ligação muito grande, nas 3 principais pontos diferenciais dos caras que saíram da faculdade empregados. Cara, eu acho que uma coisa que para mim é muito forte, assim, é um valor muito forte e que eu entendo, assim, pelo próprio alinhamento com colegas, né, em empresas, que a gente vê que isso é um valor muito forte para a empresa. Antigamente eu falaria assim, o cara que é bom ou o cara que é melhor tecnicamente. Hoje em dia, isso é o básico e talvez seja o que as empresas nem olhem tanto mais, né? Acho que isso também é dinâmico, a coisa tende a mudar de tempos em tempos. Eu acho que a gente tem uma quantidade de técnicos muito boa, muito grande, né? Essa oferta de técnicos muito grande, mas eu acho que de pessoas que realmente são diferentes e que entregam o que precisa entregar, é uma quantidade bem menor, bem reduzida. Então, se eu pudesse elencar assim, 3 coisas desses caras e que eu acho que 3 habilidades ou 3 competências aí que se os alunos começassem a desenvolver dentro da escola, eles com certeza aumentariam muito essa chance, né, de se posicionar e etc. A primeira delas, e aí de novo, eu acredito muito nessa questão de ser treinável, de ser um cara aberto a críticas, de ser um cara aberto a entender qual que é o cenário que ele está colocado, que ele está buscando, inclusive, e, de alguma forma, o cara ter uma certa capacidade, se eu tiver que dar um nome para isso, né? E, na verdade, eu não... Os nossos alunos, em geral, a gente não treina. Acho que eu travei aí, voltei? Agora voltou. Voltou, A estamos gente te não ouvindo. treina os meninos. A gente não treina os meninos só para ter resiliência. A gente treina os meninos para meta, sabe? Para assumir risco, para poder entrar no jogo. E a gente tenta criar uma mentalidade antifrágil. O que é essa mentalidade? Quanto mais porrada o cara tomar, mais forte ele tem que ficar, sabe? E não é porrada no sentido de grosseria, no sentido
de diminuir ninguém, muito pelo contrário. São os conflitos e as situações que esse cara vai passar ao longo da vida dele mesmo, né? Então isso para mim eu acho que talvez seja uma das características mais fortes. O cara conseguir absorver as porradas que ele vai tomar e crescer com aquilo, sabe? E se ele aprender a apanhar mais cedo é melhor, né? Senão ele tem que aprender no trabalho, é pior, né? Exatamente. E pode ser um erro só, né, Barbosa? Na escola, eu acho que ele tem a oportunidade de errar mais de uma vez. Exatamente, Fora ser uma vez só e olha lá. Exato. E uma outra coisa que eu acho, assim, é a capacidade de lidar com situações, principalmente em relação a grupo, em relação a equipe. Eu não vou nem falar assim de trabalhar em equipe, porque isso é muito subjetivo. Às vezes um cara que trabalha mais sozinho, ele é um cara bom para a equipe. Às vezes um cara que trabalha mais, que depende mais de outras pessoas, ele é um cara bom para a equipe. Então é a capacidade de ter leitura das pessoas e entender como que ele se encaixa naquele contexto, como que ele se encaixa naquele cenário ali. Então eu acho que é uma visão mais holística, não só da fazenda tecnicamente, mas das peças que compõem essa fazenda, de tudo que faz a coisa rodar, tá? Eu acho que isso é uma característica importante. E assim, se a gente tivesse que elencar, né, uma coisa, para mim, é a organização do tempo. Porque o meu dia, o seu dia e o dia do cara mais rico do mundo, o dia do cara que assume qualquer outra função em qualquer outra empresa, tem 24 horas. E o cara que consegue gerenciar isso de uma forma mais organizada, teoricamente esse cara é mais eficiente, ele consegue produzir mais, ele consegue render mais, e mais do que isso, ele consegue ter tempo para poder cuidar da saúde dele, ele consegue dormir bem e consegue entregar o resultado que precisa entregar. Então, assim, igual eu te falei, eu acho que se eu tivesse que falar uma coisa há algum tempo atrás, é o cara que é bom tecnicamente. Isso aí hoje, para mim, é um negócio que deixou de ser uma característica e passou a ser uma obrigação, embora ela sempre deveria ter sido, né? E hoje, infelizmente, apesar de ser obrigação, tem muita gente que ainda deixa a desejar, né? O técnico, a gente fala assim, a parte técnica aplicada mesmo, né? Sim, o cara às vezes sabe o ciclo de Krebs de cabeça, sabe a rota do piruvato, mas ele não sabe fazer uma vaca da leite, né? Mas mesmo esse cara, Barbosa, eu acho que cada vez menos tem esse cara que sabe o ciclo de Krebs. Porque a informação é tão importante, a informação ela é tão disponível que qualquer dúvida que o cara tem, ele vai lá e procura no Google. Eu mesmo faço isso várias vezes. Se eu tenho dúvida num negócio, eu vou lá e procuro aquilo ali, o que é. Mas é diferente quando você tem um background de informações que estão na sua cabeça e você consegue alinhavar aquele negócio ali. É diferente o cara que só busca a informação superficial, entendeu? Eu acho que isso, assim, embora cada vez menos esse aluno que sabe a teoria certinha e tal, ele é menos comum, mas esse cara, ele tem mais chance de depois conseguir um treinamento prático, de depois conseguir um negócio aplicado, entendeu? É que na verdade mostra que ele tem interesse, né? E a pessoa tendo interesse, as coisas facilitam para frente, né? Exatamente. E outra coisa, exatamente. Por que essas três características que eu falei, elas são importantes? O cara crescer, né, com os vacilos, com os erros que ele tem, e o cara conseguir ter essa visão mais holística do todo, das várias outras habilidades, elas vêm junto com essas três. Entendeu? Então, se o cara consegue organizar o tempo dele, ele consegue organizar, por exemplo, o tempo da equipe dele. Ele consegue organizar um processo, ele consegue organizar uma rotina. É muito mais difícil a gente organizar o nosso do que organizar o dos outros, né? Não, beleza. Bom, tem dois. Tá me ouvindo aí, Pete? O Edinho aqui comentou das hard skills, soft skills, basicamente o que você falou aí já pra gente brilhantemente. Tem um comentário aqui top, que eu acho que é bem legal pra gente comentar ele, que é o RMD Júnior aqui, que mandou assim: hoje o que manda é o QI, quem indica e criar contatos. E é interessante esse ponto, porque isso sempre vai ser. Só que não é criar contatos, é conquistar contatos, no meu ponto de vista.
É você fazer por onde ter aquela pessoa te indicar, né? Você fazer... Se você tiver um cara... Qualquer pessoa na vida vai chegar para você e falar assim... se o Vinícius me ligar hoje, Lucas, você tem um cara para me indicar bom nisso, assim, eu falar com ele, Vinícius, pode contratar esse cara porque ele é de minha confiança. Eu tenho certeza que ele vai ser contratado no mesmo dia. Então a indicação é importante para todo mundo. Mas para você ser indicado, você não tem. Não é porque isso não é igual o cargo de assessor de presidente, de deputado, que você é indicado por indicação política, não. A indicação aqui é conquistada, né? Eu acho que para você conquistar, você tem que trabalhar duro para você ter essa conquista. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu vou contar 2 casos para vocês. Eu tenho direto, gente me liga perguntando assim, Lucas, você contrataria, você tem alguém para me indicar? Até no grupo nosso lá do Nutricionista do Leite, já mandei lá umas 3 vagas de pessoas que me ligaram perguntando se eu tinha alguém para indicar. E quando eu vou indicar uma pessoa, eu tenho que confiar nela, né? Não adianta eu indicar uma pessoa que eu não confio. Então o QI, ele é conquistado, né? Não é de maneira ruim, ele é de maneira positiva você ter uma pessoa te indicando. Eu quando fui contratado pela Fibro, eu trabalhei numa multinacional chamada Fibro, entrei num bom cargo já lá, e eu entrei pelo seguinte, eu tive a felicidade de trabalhar com alguns professores durante minha formação, um deles foi o Zequinha, que é conhecido por muita gente, um cara super renomado, o outro foi o Zé Eduardo Santos, que é um cara super renomado também no meio. Quando eu fui contratado para essa vaga na Fibro, o Davi era o chefe na época, até que estava aqui na segunda-feira com a gente, o Davi mandou mensagem para os 2, por coincidência, perguntando quem ele indicava para a vaga. E os 2 me indicaram, por coincidência também. Falou, tem um cara aqui que é o Lucas para te indicar. O outro falou, tem o Lucas para te indicar. Cara, eu fui fazer entrevista para cumprir tabela. A chance de eu ser contratado era, cara, 99%. Eu fui indicado por 2 grandes profissionais. Então, esse QI, ele existe e vai existir para sempre. Só que a gente tem que entender que ele não é de forma pejorativa, né? Ele é de forma positiva. Você conquistou, né, uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem interesse e gostam de você, do seu trabalho, na verdade, para te indicar. E eu não indico ninguém só porque eu gosto da pessoa, não. Eu indico porque eu gosto do trabalho da pessoa, né? Com certeza. Tem um cara, Barbosa, que é até muito polêmico na internet e tal, e publica muita coisa, mas tem uma frase que ele fala que eu gosto demais, que antes da gente ter interesse em uma relação, a gente tem que ser interessante, né? Porque você tem um interesse só por ter interesse, não faz o menor sentido, né? Aí você não tá querendo, aí você não tem um relacionamento profissional, você tá querendo uma indicação de amizade, né? E tá tudo bem se o seu relacionamento profissional se transformar numa amizade. Tem N casos que isso acontece e é ótimo, né? Mas legal demais, né? Daí a isso ser a regra, né? Aí começa a ser forçação de barra também, porque tem que ter uma situação assim muito mais profissional mesmo de indicação do que essa simplesmente essa questão, vou indicar porque ele é meu amigo. Não, isso não faz o menor sentido. Falei com fulano. Eu fui aluno do grupo tal. Tem muitas vezes que isso acontece. As pessoas, elas escoram um pouco no nome da universidade, no nome do grupo que elas pertenceram e acreditam que aquilo ali vai ser suficiente, né? Então e só pra deixar claro, tem muita gente ruim nos grupos também, né? Não é só gente boa, não, só falando só bom aqui, né? Só bem. Exatamente. Tem muita gente que, assim, não entrega o que precisa entregar, mas aí, quando você coloca todo mundo no mesmo pacote, isso aí te abre portas, sem dúvida. Agora, depois que a porta abriu, meu amigo, você tem que ficar lá dentro, né? E aí só depende de você, de correr atrás disso, de correr atrás dessa entrega. E esse network aí, né, grupos, por exemplo, eu tenho a honra, vou dizer assim, de participar lá do grupo do Facebook do Nutricionista do Leite. As vagas de emprego, as dúvidas, as coisas que são do dia a dia mesmo, elas acabam, aquilo ali acaba acontecendo naturalmente. Não tem uma situação forçada para aquilo ali acontecer. Isso é um negócio que é bacana demais, né? Não, show de bola. Pete, vamos caminhando para o final aqui. E, pessoal, vocês desculpem que o Pete me chamando de Barbosa aqui, eu chamando ele de Pete, né? Nós vamos apresentar como Lucas e Vinícius, mas a gente é amigo há muitos anos e é assim que a gente é conhecido também, para quem não sabia até hoje. Bom, eu queria aproveitar aqui para agradecer demais a participação sua, foi muito engrandecedor aqui para a gente finalizar essa semana. E o que eu acho mais bacana dessa semana, de 3 profissionais diferentes, falando de 3 setores diferentes da mesma profissão, é
é que, no final das contas, bicho, a gente precisa da mesma coisa, independente se você quer para a indústria, se você quer para a faculdade ou se você quer ser autônomo. Basicamente, você precisa fazer a mesma coisa, você precisa ter as mesmas atitudes, ser um cara proativo, ser um cara de bom caráter, que tenha um conhecimento técnico bom, que saiba resolver problemas, né? Acho que isso aí foi, e que tenha um bom relacionamento e saiba lidar com pessoas de diferentes níveis. Acho que isso aí foi meio que um consenso nas 3 lives aqui de segunda, quarta e sexta. Bom, você quiser fazer um fechamento aí? Não, eu acho que sim, só dentro, né, uma inserção do que você falou aí, eu acho que tudo se resume na gente buscar a melhoria e a excelência contínua. Porque sempre quando a gente achar que chegou num ponto que a gente pode parar, é o primeiro passo para a gente poder começar a regredir, né? Então, acho que a busca da melhoria, a busca da excelência, ela é um negócio que faz a gente evoluir profissionalmente como pessoa. E aí engloba tudo isso aí que nós falamos, né? O cara ser inquieto, o cara ser grato por tudo que ele tem, mas ele ser inquieto e buscar alguma coisa a mais sempre, né? Isso é importante. Frasezinha velhíssima que encaixa demais, né? E que eu uso para os dados das minhas fazendas todo dia. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, né? É isso que a gente busca nos dados. Quanto você quer de taxa de concepção da minha fazenda? Eu quero estar melhor que ontem. E amanhã eu quero estar melhor que hoje, né? Acho que é isso que a gente vai buscando sempre. E outra coisa, pessoal, mais uma vez... Pode ir. Não, só dentro disso aí, uma coisa assim, que a gente ainda vê, né, uma certa competição, vamos dizer assim, uma certa necessidade, às vezes, da pessoas ou de profissionais no nosso meio, né, e isso eu acho que a universidade... Oi. Opa, voltou agora, deu uma travadinha. Voltei. Voltou? A universidade conta muito de uma negativa. Ixi, eu não estou te escutando bem, repete. Para competição entre os profissionais. E, na verdade, a universidade é o maior lugar de fazer ser as pessoas que vão estar trabalhando com a gente amanhã. E essa competição, ela não pode ser entre os... Agora voltou. Mas não sei se era o meu, talvez eu não estivesse escutando. Não, mas bom demais, Pete. Agradeço demais aí pela participação. Acho que foi top. Nossa, agora começou a cair uma chuva aqui, por incrível que pareça. Tem anos, meses que não chove aqui. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a todo mundo que esteve online com a gente aí durante a live. Agradeço demais aí por a participação durante essa semana também. Lembrando de novo que as inscrições do Nutricionista Estudante estão abertas até domingo no máximo. As inscrições já estão fechadas domingo, então tem interesse aí, participa com a gente. É muito bacana, tenho certeza que vai agregar muito para a vida profissional de todo mundo aí. Obrigado, Pete, valeu. Obrigado a todo mundo que participou. Boa noite para vocês, bom final de semana, bom feriado. Valeu demais, Barbosa. Estamos sempre à disposição, sabe disso, né? Parceiros, amigos aí. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Acho que tem contribuído muito no meio. Acho que tem buscado essa evolução e essa melhoria contínua aí de muita gente. Colocado muita gente aí num caminho, né? Aberto, acho que ampliou os horizontes de caminho aí. Que a gente formar as pessoas é muito legal, é muito gratificante. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto aí para o que precisar. Obrigado a você, tamo junto. Valeu!